Fala, seus fanáticos por futebol, belezinha? Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Bom, estamos aqui para o meu primeiro vídeo. Me chamo Jerônimo e esse é o nosso canal Tiro de Meta, beleza? Pois bem, aqui eu vou falar de tudo e mais um pouco relacionado ao futebol. E vocês também já podem mandar suas sugestões, deixar seu comentário aí, ou lá no meu direct no Instagram que está aparecendo na tela. Então assim, como é meu primeiro vídeo, ainda não tem aquela desenvoltura, mas em breve cada vídeo vai melhorar. Bom, como eu falei anteriormente, vamos falar aqui da origem, semelhança do futebol de hoje em dia, beleza? Em outro vídeo eu vou falar do futebol que nós conhecemos, do futebol moderno de hoje em dia, como chegou no Brasil, quem trouxe e etc. Tá legal? Vamos falar um pouco da origem, do passado, semelhança. Bom, dependendo da época que você está vendo aí esse vídeo, nós estamos vivendo um momento muito difícil, complicado de epidemia, a qual parou o mundo inteiro, parou geral, a qual obrigou milhões e milhões de pessoas a ficarem isoladas dentro de suas casas. E eu fui uma dessas pessoas. E pensei no meio disso tudo, procurar algo que viesse me entreter. E eu pensei junto com a minha irmã, a qual tem seu canal também no YouTube, gravar vídeos para o YouTube. Então pensei em gravar vídeo relacionado a coisas que eu fosse fanático, apaixonado. E eu pensei, não tem outra coisa a não ser futebol. Então não repare ainda em cenário, câmera, som e muitas outras coisas de youtubers profissionais que eu não chego nem perto. Estou aqui apenas gravando um vídeo aí pra gente, se conhecer. E hoje, antes de falar de futebol que conhecemos, primeiro nós temos que entender um pouco, como eu falei, das origens. Vou falar das origens, beleza? Então, desde já, vai deixando seu like, compartilha, principalmente se inscreve no canal, comenta aí, análise, tamo junto, sem enrolação, depois eu falo mais. Bom, a gente sabe que não é certo nem certo de polêmica a atribuição a uma cultura a um país do futebol. Sabe-se, entretanto, que as primeiras manifestações do chamado futebol surgiram entre o meado ali de 3000 a 2500 a.C. lá na China, desde que se considere chute em objetos esféricos ou similares, sem seguir as regras oficiais do jogo, que surgiram aí apenas no século XIX, beleza? Então tá, vamos a alguns pontos, algumas evidências, alguns nomes e em alguns lugares que nós achamos. Eu achei seis tipos de nomes bem inusitados que possa se assemelhar ao futebol que nós conhecemos hoje em dia, tá legal? 6 nomes. Vamos ao primeiro. O primeiro nome que eu achei foi o Tsushu. Isso, Tsushu. Foi o primeiro nome que eu achei. Durante a dinastia do imperador Huang Ti, era costume se chutar os crânios. Isso, os crânios, ou cabeças dos inimigos derrotados. Isso mesmo que você ouviu. Os crânios, que mais tarde viriam a ser substituídos por bolas de couro, tinham que ser chutados pelos soldados chineses entre duas estacas cravadas no chão. Isso nos mostra um primeiro índice de traves, Trágico, mas era um indício. O esporte era chamado de Tsushu, que em chinês significa Tishu, uma bola recheada feita de couro. O esporte foi criado para fins de treinamento militares por Yang Tse, integrante lá da guarda do imperador na dinastia Xia em 2197 a.C., beleza? É um jogo antigo de futebol com semelhança ao futebol atual. De fato, ele é reconhecido pela FIFA como um dos principais percussores do futebol moderno que nós conhecemos. Beleza? O segundo nome que eu achei foi o Kemari, significando pontapear a bola. O que vem de chutar e Mari vem de bola. É uma variação do Tsushu, com a origem no Japão. Ao contrário do desporto chinês, as mulheres nesse não podiam participar do Kemari,
e difundido pelos imperadores Enchi e Rei, e era proibido qualquer contato corporal. O campo era quadrado e cada lado havia uma árvore, cerejeira, salgueiro, bodô, espinheiro, etc. Diversas árvores. Os jogadores eram 8. Na verdade, esse jogo era mais um ritual religioso do que propriamente um esporte. Antes de se iniciar, era realizada uma espécie de celebração para abençoar a bola, que simbolizava o sol, e era criado artesanalmente com bambu. Coisas do passado. Bom, chegamos ao terceiro nome, que se chama Epíscore. Epíscore, isso aí. A primeira referência ao Epíscore vem do livro Esferomerquia, um livro grego que só se falava sobre esporte com bolas. Nele é citado o Epíscore, um esporte disputado com os pés no campo retangular por duas equipes de 11 jogadores, beleza? O número desses poderiam variar, podia mudar de acordo com a dimensão do campo, né? Podia-se até jogar com, de repente, 17 jogadores de cada lado de campo, como acontecia no século I lá, antes de Cristo, lá em Esparta. A bola, como já foi falada antes, era feita de bexiga de boi e recheada com ar e areia, que deveria ser arremessada para as balizas, né? No fundo de cada lado de campo. Se ligaram na referência? Baliza, no fundo de cada lado de campo, parecendo um gol. Só um pequeno detalhe sobre os sacrifícios maias, né? O que tem a ver? Bom, o que tem a ver é o seguinte: entre os anos de 900 e 200 a.C., na península lá de Yucatán, atual México, hoje em dia, os maias praticavam um jogo chamado de poc-tapoc, que se usava os pés e as mãos, né? Onde o objetivo do jogo era bem simples: arremessar a bola num furo circular no meio de 6 placas quadradas de pedras. Na linha de fundo havia 2 templos, onde o atirador mestre, o equivalente ao capitão de hoje em dia, do grupo perdedor, era sacrificado, basicamente, né? Perdeu, o capitão é sacrificado. Isso. Joguinho legal, bacana de se jogar, né? Beleza. Pá. Ah, Gerônimo, o que tem a ver? Bom, o que tem a ver é porque eles queriam assim. Se você quiser ler um pouco mais como era o sacrifício maia, como eram os maias antigamente, dá uma ledinha que você vai entender. Os caras eram bravos. Quarto nome que eu achei, o Arpasto, né? Descendente do Epíscore, o Arpasto foi um esporte praticado por volta ali de 200 a.C. no Império Romano. O Arpasto era disputado num campo também retangular, dividido por uma linha e com 2 linhas como meta, né? Bem assim. A bola feita de bexiga de boi era chamada de fole, ou foles, como preferir. O Arpasto era um exercício militar que fazia uma partida poder durar horas e horas. Com as conquistas romanas, ele foi difundido por outras regiões da Europa, da Ásia Menor e do norte da África também. Beleza? Ele foi se espalhando. Quinto nome que eu achei foi o Sole. Isso, Sole. Normalmente uma partida de Sole começava com um ofício religioso, uma espécie de uma missa solene celebrada por um reitor ou por um vigário rigorosamente neutro, isso é, não pertencendo a nenhuma das 2 paróquias que o jogo iria colocar eles frente a frente. O que acontecia? Durante a Idade Média, na região onde atualmente fica ali a França, foi criado o Sole, uma versão do Arpasto, introduzido pelos romanos entre os anos de 58 e 51 a.C. A regra do Sole variava de região a região. Seu nome também onde era chamado de Chole na Picardia. O Sole foi um esporte da realeza, praticado pela aristocracia. O rei Henrique II da França proibiu o jogo, pois o mesmo era violentíssimo e barulhento. Sendo assim, ele criou a lei que decretava a proibição desse esporte, né? E aqueles que o praticassem poderiam ir até para a prisão, né?
inchado por esse, né? Já querendo impedir o futebol já desde aquela época lá antiga. Bom, por fim achei um sexto nome, que nós já é bem familiarizado, bem conhecido, que é o Calcio Fiorentino, ou Calcio Histórico. Okay? Não é por acaso que os italianos chamam hoje o futebol de Calcio, né? O desporto foi criado em Florença e por isso chamado de Calcio Fiorentino. As regras só foram estabelecidas ali em 1580 por italiano Giovanni di Bardi, né? O jogo passou a ser arbitrado por 10 juízes e a bola podia ser impulsionada com os pés ou com as mãos. E precisava ser introduzido numa barraca armada no fundo de cada campo, parecido com o rugby, né? Parecido com o rugby. Não havia limite de jogadores, levando-se, claro, em consideração o tamanho do campo. Por isso, muitas das vezes, a necessidade de diversos juízes. O desporto se espalhou rapidamente por todo o país e hoje em dia é uma festa anual em várias cidades da Itália. Sucesso por lá até o dia de hoje, beleza? Então, esse foi o sexto. E o futebol? Futebol, né? A história do futebol na Inglaterra, como começou? Bom, o primeiro registro do desporto semelhante ao futebol atual, né, nos territórios bretões, lá que vem do livro que está aparecendo aí na tela, porque eu não vou conseguir ler, porque é um nome complicadíssimo, né? Tá passando o livro aí, o nome do livro aí. A obra cita um jogo semelhante ao solho durante uma espécie de terça-feira gorda, em que habitantes de várias cidades inglesas saíram à rua chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses, né? Loucura. A bola simbolizava a cabeça do invasor, simplesmente assim, né? Já vimos isso aqui antes. Assim, por muito tempo o futebol foi meramente um festejo para os ingleses. Lentamente o desporto passou a ficar cada vez mais popular. Tanto que no século XVI a violência do jogo era tamanha que o escritor Philip Stubbs escreveu certa vez: um jogo bárbaro esse jogo, que só estimula a cólera, a inimizade, o ódio, a malícia, o que de fato era verdade. E comum até de hoje em dia, né, ainda. Era comum no desporto, pernas partidas, roupas rasgadas, dentes arrancados, uma loucura só, né? Há notícias até que acidentes fatais, como de um jogador que se afogou ao pular de uma ponte para apanhar a bola. Houve também muitos assassinatos devido à rivalidade entre equipes, né? Então, como disse, coisas que infelizmente acontecem ainda por aí. Por isso, o desporto ficou conhecido como futebol de massa. E em 1700 foram proibidas as formas violentas do futebol. O desporto então teve que mudar e foi ganhando aspectos mais modernos. Em 1710 as escolas de Garden, de Strand e Street passaram a adotar o futebol como uma atividade física, né? Com isso, a depressa ganhou novos adeptos que saíram de desportos como tiro desportivo e esgrima, né? Com a difusão do desporto pelos colégios do país, o problema passou a ser diferente tipo de regras de cada escola, né? Duas regras foram diferentes nos colegiais, que ganharam destaque na época. Um jogo que só se jogava usando os pés e outro jogo que se jogava usando os pés e as mãos. Criaram assim o nosso futebol e o rugby em 1846. Beleza? Isso foi a origem. Semelhanças do futebol que nós conhecemos hoje em dia. Beleza? Nesse vídeo eu não vou falar do futebol que nós conhecemos hoje, do futebol moderno. Eu vou falar em outro vídeo que vai sair brevemente, mas por fim fica nesse. As origens, algumas semelhanças do futebol que nós conhecemos hoje em dia, que acontecia lá no passado, principalmente antes de Cristo, que acontecia coisa semelhante bem antigamente, há mais de 2-3 mil anos atrás, se acontecia esses esportes, qual tem semelhança ao nosso futebol. Então, galera,
ajuda aí, dá aquele like maravilhoso, compartilha, se inscreve no canal que é mais importante, segue aí as minhas redes sociais, beleza? Se inscreve no canal, comenta, dá sugestão, manda mensagem para mim lá no direct também no Instagram que eu respondo você, tranquilidade? Estamos aqui para nos conhecermos e der tudo certo, vamos estar lançando aí vídeos semanalmente, falando um pouco de tudo sobre futebol, mas principalmente as histórias, curiosidades do futebol para você, beleza? Se você quiser estudar aí, matéria de escola, seja o que for, conhecer mais um pouco, beleza? Manda sugestão, se inscreve no canal, tamo junto, pronto para o próximo vídeo, valeu galera? Obrigado, beleza? Fanático, até a próxima, fui!